Fala aí, galera, tranquilidade máxima? Pô, eu espero que sim. Meu nome é Vinícius, também conhecido como Branco Bran no meio do rap, então, pô, muito prazer. Sou criador do Diário de Geografia e gostaria já de aproveitar esse começo do vídeo para pedir aquela esmola. Se inscreve aí no canal, por favor, deixa seu like, porque aqui a gente está fazendo, cara, sem ganhar nada em troca, de verdade. A gente está fazendo um conteúdo porque considera que é interessante cada vez mais pessoas divulgarem ciência, porque isso ajuda a amadurecer o debate na sociedade, pode fazer com que a gente discuta de maneira correta alguns problemas que a gente precisa superar se a gente quiser continuar sobrevivendo enquanto sociedade. Beleza? Então, hoje a gente vai trocar uma ideia sobre energia eólica. Mano, se você vai fazer prova do Enem, se você vai fazer prova da SpaceX, se você vai fazer prova da ESA, ou qualquer outro vestibular ou prova que precisa de conteúdo da geografia, a energia eólica vai aparecer para você. Vai aparecer porque o Brasil tem investido cada vez mais nesse tipo de energia, cara. Porque o Brasil tem pensado cada vez mais nessa transição energética que faz com que a gente pare de utilizar combustíveis fósseis, como petróleo ou carvão mineral, e passe a utilizar energias renováveis e sustentáveis, porque elas garantem que fenômenos como o aquecimento global, por exemplo, não seja tão intenso a ponto de acabar com a nossa vida e a nossa existência aqui na Terra. Bom, hoje eu pensei em fazer algo um pouco mais solto. Vou apresentar alguns conteúdos para vocês e a gente vai reagir a alguns vídeos juntos aqui, né? Porque eu acredito que eles ajudam a completar o raciocínio que eu quero passar para você. E além disso, tem uma pitadazinha aí de interdisciplinariedade que eu acho muito importante também. Então não é um papo só sobre geografia, é um papo sobre ciência. Galera, a primeira coisa que a gente precisa saber é que a energia eólica ela é sustentável e ela é renovável. Olha aí na tela para mim, por gentileza. Sustentável é aquela que não polui o meio ambiente no processo de geração de energia. A gente não está falando de poluição antes dessa geração, porque se a gente for pensar em como uma placa fotovoltaica, por exemplo, no caso da energia solar, ou uma aeroturbina, né, essa que é utilizada na energia eólica, é construída, obviamente vai ter impacto ambiental. Primeiro, vamos entrar em seu funcionamento básico. Se o vento que sopra puder virar a asa, receberemos eletricidade do gerador que está preso a ela. No entanto, como o vento soprando vira a asa, vamos dar uma olhada de perto na lâmina. A lâmina tem muitas seções transversais de aerofólio que consistem em diferentes tamanhos e formas, desde a raiz até a ponta. A tecnologia de aerofólio simples faz com que a lâmina da turbina eólica gire. Isso significa que uma força de sustentação é produzida quando um fluido se move sobre o aerofólio. Desta forma, a turbina eólica atinge a rotação básica que estamos acostumados a ver. Assim como em um trem em movimento, você experimenta as coisas relativamente. A lâmina de turbina eólica em movimento também experimenta o vento relativamente. Para a lâmina móvel, a velocidade relativa do vento é amostrada. Portanto, a lâmina da turbina eólica é posicionada de forma inclinada para alinhar com a velocidade relativa do vento. À medida que a velocidade da lâmina aumenta para a ponta, a velocidade relativa do vento torna-se mais inclinada em direção à ponta. Isso significa que uma torção contínua é dada à lâmina, desde a raiz até a ponta. No entanto, esta rotação não pode ser diretamente acoplada a um gerador, porque as pás da turbina eólica normalmente giram a uma taxa muito baixa de RPM, devido às questões de ruído e resistência mecânica. Considerando essa rotação de baixa velocidade, não podemos produzir nenhuma frequência de eletricidade significativa do gerador. Então, antes de conectar ao gerador, a velocidade é aumentada em uma caixa multiplicadora. A caixa multiplicadora usa um arranjo de engrenagens planetárias para alcançar a alta taxa de velocidade. Um freio também fica na nacela. A função do freio é travar a rotação da pá com o vento durante condições excessivamente ventosas.
Consequentemente, a eletricidade que é produzida é transferida através dos cabos em direção à base, onde está localizado um transformador step-up. Então, a gente leva em consideração só a geração de energia. E, nesse caso, para gerar energia eólica, não tem qualquer tipo de degradação do meio ambiente. A gente vai ver hoje que não é bem assim, não. Tá? Embora ela seja considerada uma energia sustentável porque não polui, ela está diretamente atrelada a dois impactos. Na verdade, três impactos. Gente, dentre tantos impactos causados pelas torres eólicas, a primeira delas é a questão do som. A gente muito vê essas torres de longe, principalmente no Nordeste, que é riquíssimo em parques eólicos, e de fato ela é muito bonita, né? Chama muita atenção aquele design, né? Porém, quando você chega de perto, você escuta sim um barulho como se fosse uma turbina, que é uma turbina realmente que tem ali dentro, como se fosse uma turbina de avião. Então, esse som não só incomoda os animais, mas impedem com que eles venham a se comunicar. E a gente sabe que a comunicação entre os animais, não somente de aves, mas também de mamíferos, anfíbios e tantos outros animais, é importante também para que aconteça a relação entre eles, para que aconteça, por exemplo, o acasalamento. Então, quando algum animal fica com a comunicação prejudicada do seu parceiro, pode não ocorrer ali o acasalamento e aquilo vai impactar no crescimento da população ou na diminuição daquela população, não é verdade? Eu falo isso, inclusive, para os humanos, né? Vamos aprender a se comunicar, ó. Aprende a se comunicar direito, rapaz. Vocês que estão filmando elas, é bonito. Mas vem morar debaixo delas, para você ver o barulho de dia à noite, 24 horas. Eles vieram para ficar. Nós é que tivemos que sair. Eu posso ir para onde eu for, e o barulho delas fica dentro do meu ouvido. A geração de energia eólica virou um problema em Caetés, cidade de 28 mil habitantes, no agreste de Pernambuco. Eu sou Leandro Machado, repórter da BBC News Brasil. Eu e o repórter fotográfico Vitor Serrano fomos à cidade para entender como essas torres estão afetando a população de duas comunidades, Sobradinho e Pau-Ferro. Caminho das comunidades, nós paramos aqui nessa zona rural, próximo ao centro de Caetés. Foi aqui nesse ponto onde nasceu e passou parte da infância o presidente Lula. Essa área, na época, pertencia ao município de Garanhuns, que fica a alguns quilômetros daqui, e hoje pertence à cidade de Caetés. O governo Lula promete investir 50 bilhões de reais na chamada transição energética. Isso quer dizer uma mudança na forma de produzir energia, ou seja, acelerar o uso de recursos renováveis, como o vento, no lugar de combustíveis fósseis. A transição inclui ampliar o uso da eólica, que já representa 13% da energia gerada no Brasil. Essa é uma alternativa renovável e com impactos ambientais menores do que outros sistemas. O Brasil tem hoje 890 parques eólicos. Em Caetés ficam 2 desses parques, com cerca de 220 torres. Elas chegaram em 2014 e foram instaladas em terrenos de agricultores. Mas para os vizinhos, as torres viraram um pesadelo. Foram instaladas muito perto das casas. Cara, olha a proximidade. Olha aqui, cara. Você imagina, você mora nessa casa aqui. Você tá doido. Mas para os vizinhos, as torres viraram um pesadelo. Foram instaladas muito perto das casas. E a terra natal do presidente virou um exemplo dos impactos às vezes ignorados da geração de energia eólica. Este vídeo caseiro, gravado por uma moradora em julho deste ano, dá uma ideia do ruído constante enfrentado pela comunidade. Vocês que estão filmando elas, é bonito. Mas vem morar debaixo delas, para você ver o barulho de dia à noite, 24 horas. Quando tem o vento para um pouquinho, 1 hora, 2 horas, é aquele zeimo, aquele aconchego. A pessoa chega e fica, eita, mas ó, aqui era desse jeito. O silêncio era outra coisa. Esse silêncio não existe mais, não. E agora essa perreio, de dia à noite. Para acabar aí, precisa a pessoa ser forte. Nós também conseguimos registrar o barulho quando nos aproximamos de uma das torres. Afeta muito no estresse, que eu não tomava tanto medicamento como eu tomo agora.
Agora eu estou tomando remédio para dormir, para ansiedade. Estou passando em psicólogo, vou passar no psiquiatra agora. E cada vez mais que vai passando, está ficando mais pior. Eu acho que é sempre sobre isso, né? É sobre gerar energia limpa, que obviamente é uma necessidade para ontem, a substituição desses combustíveis fósseis, né? Mas quando a gente fala de gerar energia limpa, a gente precisa levar em consideração não só a geração de energia em si, mas a gente precisa pensar nos impactos ambientais e sociais que também estão relacionados à viabilização dessa energia, entende? E aí eu sempre é um grupo em detrimento do outro na minha concepção. Para que um grupo tenha a sua energia, né, em casa, que possa acessar a internet, ter luz em casa, um outro grupo de pessoas vai ter que conviver com esses ruídos. Ou uma outra forma de vida, como os animais, eles vão precisar morrer para viabilizar uma qualidade de vida, que é uma qualidade de vida que vem com a Revolução Industrial, né? Que vem, é uma concepção de qualidade de vida, não é a única, mas é uma concepção, e é uma concepção que gera desigualdade, é uma concepção que está diretamente atrelada ao consumo. Aí a gente não está suportando mais, eu não estou ouvindo mais. A minha dor de cabeça não era assim, está ficando mais frequente as dor de cabeça. O remédio de dor de cabeça era de 25 miligramas. O símbolo ali é do MST? Movimento dos Trabalhadores. O remédio de dor de cabeça era de 25 miligramas. Oh. Agora são de 100. O da ansiedade era de 10 miligramas. Agora são de 150. O remédio de dormir só era 1. Agora está sendo 4. Aí mesmo assim eu não consigo dormir. Quando eu vou para casa da minha filha, eu tenho um alívio na minha cabeça, só que fica o barulho delas dentro do meu ouvido. Eu posso ir para onde eu for, e o barulho delas fica dentro do meu ouvido. Nós não merecia isso. Não merecia mesmo. Não merecia. O outro impacto ambiental causado pelos parques eólicos é a degradação do ambiente, porque sim, para a implantação dessas torres, ao entorno ali, de fato, não só para a chegada da torre, né, da construção, mas até mesmo ali em volta, propriamente dito, há uma degradação do ambiente muito séria, muito forte, muito impactante, sim, tá? É destruído, de fato, uma região, uma vegetação, é retirada ali para a implementação do parque eólico. Então, esse impacto também é extremamente importante ser citado aqui. Galera, e retirando a vegetação, a gente sabe que o solo fica exposto, né? Fica exposto, por exemplo, a processos erosivos, a lixiviação, enfim, a vários problemas que podem estar diretamente ligados à fertilidade daquele solo, afetando a outra vegetação que está ao entorno. Então, essa retirada de uma estradinha, né, para criar essa estradinha, retirada da vegetação ali, ela pode afetar o restante da vegetação toda. Isso, a longo prazo, pode afetar o clima, então é um impacto bastante severo. E o terceiro impacto ambiental é a colisão das aves. É muito comum terem aves mortas ao entorno desses parques eólicos, tá? Os estudos que nós temos hoje, realizados por cientistas, por biólogos, que comprovam ali a questão dos impactos que prejudicam as aves mesmo, né? Tanto de ave que morre colidindo com essa pá, ele nem consegue ser tão eficaz assim e identificar o número exato, porque muitas aves são jogadas para longe, tá? Outras logo em seguida são consumidas por alguns animais ali que fazem parte da decomposição, e algumas aves são tão pequenininhas que elas literalmente espatifam por aí, e aí não conseguem nem identificar mesmo que teve um corpo ali por aquela região, um animal morto ali. Então, de fato, muitos animais morrem, como vocês estão vendo aí no vídeo, muitos animais morrem com a colisão
dessas pais, tá bom, gente? E aqui agora eu tô para falar para vocês, obviamente, as soluções, o que a gente pode fazer, o que na verdade essas empresas donas dos parques eólicos podem fazer para mitigar isso. Primeiro, antes de você instalar um parque eólico, por mais que ele seja geograficamente interessante para a engenharia, né, interessante para a produção da energia de fato, Que é basicamente estar na região Nordeste, né? No litoral brasileiro, onde não existem grandes barreiras geográficas que vão impedir esse vento de passar, né? Basicamente. tem que avaliar também se aquela localidade pode ter um parque eólico falando-se de um contexto natural. Se aquilo não vai impactar demais, às vezes é uma área preservada, uma área que é rica em algumas aves ou outros animais ali, e simplesmente com a chegada daquele parque eólico, isso vai ser prejudicado. Então, assim, Animais endêmicos, né? Por exemplo, às vezes nessa região aí tem uma espécie de animal que só tem aí. E aí, você vai meter um parque desse, embora seja interessante para a geração de energia, para as sociedades ao entorno, a gente tem esse direito de colocar uma espécie em extinção. Será que a gente pode se permitir isso? É justificável isso? tem que ter, obviamente, um olhar estratégico para a implementação do parque, não só voltado para uma estratégia positiva para a geração de energia, mas uma estratégia positiva para mitigar o impacto causado na natureza. Tanto que no Raso da Catarina, onde nós temos a arara azul de Lear, estão tendo interesse em implantar parques eólicos ali, mas ainda não foi autorizado justamente pela preservação da arara azul de Lear, que está em extremo risco de extinção. O desenvolvimento econômico, ele dificilmente vai andar atrelado à sustentabilidade ecológica. Essa é a minha crítica, de maneira geral, ao desenvolvimento sustentável. Não só minha, é uma crítica de uma galera. É uma crítica que vai dizer que o interesse de acumular capital, ele não se importa com os impactos ambientais deixados no planeta. Até porque a escala de tempo dessas questões é diferente. A acumulação de capital está sendo pensada imediatamente, no presente. E quando a gente fala sobre sustentabilidade ambiental, a escala, o recorte de tempo é diferente. A gente está falando de sustentabilidade por tantos mil anos à frente ainda, para que nossas futuras gerações tenham o direito de aproveitar esse planeta como nós tivemos, entende? É difícil falar sobre isso. Enfim. Então, é muito importante também, na hora da iniciação da construção, avaliar tudo isso, inclusive se a região a ser instalada não é rota de migração das aves, ou seja, se muitas aves não passam ali rotineiramente também para migrar. Tudo isso deve ser analisado, tem que ter sim, um estudo maciço antes de construir qualquer coisa ali. Normalmente vai ser o mesmo lugar, né? A gente precisa lembrar também que quando a gente fala sobre vento, a gente está falando sobre massas de ar que saem das regiões de alta pressão atmosférica em direção a regiões de baixa pressão atmosférica, como aparece aí no esquema para você. Normalmente vai ser, porque são essas correntes de ar sempre saindo de uma região de alta pressão atmosférica, indo para uma outra região de baixa pressão atmosférica, e aí o relevo meio que cria alguns corredores de ar, onde você tem algumas correntes preferenciais. É ali que as aves vão passar, essas aves migratórias, para que elas consigam fazer um grande percurso sem fazer um grande esforço. E é ali também que a gente vai colocar os parques eólicos, porque é ali que está o maior potencial, né, de vento para poder gerar energia. Uma outra estratégia que poderia ser também tomada quanto a isso, gente, é a pá, a própria pá eólica. Elas são brancas, então isso prejudica o animal para enxergar. De noite então nem se fala, né? Porque os animais à noite nem conseguem enxergar às vezes a pá. Mas se ela for preta, pintada de preta, digamos assim, durante o dia ela vai estar mais visível. E quem sabe de noite estratégias de iluminação nessas pás para as aves conseguirem enxergar, porque, gente, uma ave não pensa como nós, seres humanos, tá? Galera, eu não sabia disso. Eu não fazia ideia de que pintando a pá de preto poderia já resolver bastante a questão da visualização das aves, né? Para diminuir a colisão.
E parece bastante simples, né? E eu fico me perguntando se é tão simples porque ainda não foi feito, né? Você fazer um sistema de iluminação ali que não afete a geração de energia, não sei. Eu acho que é algo bastante possível. E quando é algo bastante possível, eu sempre fico me perguntando por que que não está sendo feito. Então, sustentável, pero no mucho, sabe? A gente precisa ficar atento a essa sustentabilidade que está sendo dita aí. Além disso, renovável, tá? E aí sim, renovável, porque tem como fonte um recurso inesgotável. Eu costumo ensinar para os meus alunos sobre fontes renováveis da seguinte maneira. A fonte renovável é o tipo de fonte que pode ser utilizada mais de uma vez pelas sociedades humanas, tá? Porque se a gente for dilatar esse conceito de falar, renova ou não renova, o petróleo provavelmente vai ser gerado novamente no planeta. O problema é que para o petróleo ser gerado demora 500 milhões de anos. E eu, sinceramente, não sei se a sociedade vai sobreviver mais 500 milhões de anos para poder usar o petróleo de novo. Essa ideia de recurso inesgotável, eu não sei, sabe? Eu tenho um pouco de receio de colocar dessa maneira. No caso da energia eólica, ok. Mas quando a gente fala, por exemplo, sobre hidrelétrica, a gente está falando sobre água. E seria a água um recurso inesgotável? Não sei, tá? Eu acho que é problemático. Bom, a importância aí de falar sobre energia eólica está posta aí para você. Aqui interessa para a gente o verdinho, tá? Que está escrito EOL, que vai ser as usinas eólicas no país. Quando a gente fala sobre usinas em operação, já é a terceira. Olha aí, primeiro quadradinho, tá? Já é a terceira energia mais utilizada no Brasil, considerando, obviamente, essas energias renováveis. Quando a gente fala sobre construção não iniciada, ela aparece como segunda e em construção aparece como primeira, tá? Queria deixar um destaque também para você, para essa UFV, que está aí num vermelho um pouco mais desbotado, que essa aí é de usina fotovoltaica, energia solar, que provavelmente a gente vai falar mais para frente aí em outro vídeo, se for de interesse de vocês, beleza? Essa azulzinha aí, o HE, é a energia hidrelétrica, tá? Então, quando a gente fala em operação, ela é a principal hoje do país. Mas bastante atenção para a nossa energia eólica, que vem ganhando bastante espaço aí no território nacional. Isso pode ser bom, porque está relacionado à transição energética, como eu disse para vocês, mas a gente precisa se atentar aos impactos que ela causa também. Nós temos dois principais tipos de usinas de energias eólicas. Nós temos a offshore e nós temos a onshore. A diferença das duas é que a offshore fica no mar, enquanto a onshore fica em terra firme. Por que é interessante colocar esses caras aí no mar? Porque eu não tenho barreiras geográficas. Esse é o motivo também, geralmente, dessas usinas serem instaladas ou no litoral, quando em terra firme, ou em áreas mais altas, para evitar que tenham regiões mais elevadas que impeçam a circulação de ar nessas usinas. Então, se eu colocar em qualquer lugar, pode ser que o vento não passe preferencialmente ali, tá? Então, principalmente por causa das barreiras geográficas. Essas usinas offshore, você pode ter certeza que tem um custo a mais também para serem construídas. E nós utilizamos bastante dessas usinas aqui no Brasil. Se liga só. Aqui, galera, a gente consegue ver, né, sobre essas energias eólicas offshore no Brasil. A gente vê a localização dessas usinas. Então, aqui na região sudeste, nós temos aqui, ó, e clicando, aparece o nome da usina, Ventos do Atlântico, Ventos Fluminenses, aqui Quaresmeira, aqui na região do sudeste brasileiro, tirando um pouco o zoom, indo em direção ao nordeste, temos aqui também várias usinas, tá, instaladas, Asa Branca, temos aqui, ó, Alfa. De toda forma, vou deixar esse site disponível aí, lá nos comentários do vídeo. Se você tiver interesse em dar uma olhadinha melhor nesse conteúdo, eu recomendo bastante. Bom, quando a gente fala sobre distribuição do potencial energético, né, eólico aí do Brasil,
o destaque maior fica para a galera lá do Nordeste. Não tem jeito. A gente tem, ao longo do litoral, essa possibilidade. A gente tem ali também um pouco na região norte, um pouco na região sul, mas principalmente na região nordeste do Brasil. E isso não é o caso só da energia eólica, não. A energia solar também tem uma preferência pelo Nordeste e a energia maremotriz também vai ter uma preferência no Nordeste. Todas essas três energias renováveis e sustentáveis. É por causa disso que cada vez mais nós temos visto uma migração das indústrias lá para a região Nordeste, que vai começar a reorganizar a partir de 1990, a estrutura demográfica do Brasil. Quando a gente fala sobre migração de retorno, a gente começa a perceber que a partir da década de 90, aqui o mapinha que eu coloquei para você da década de 2000, nós temos um fluxo grande de pessoas saindo do Sudeste e indo para o Nordeste. Tá? Um fluxo que não acontecia antes, é um fluxo inverso do êxodo rural. Por isso a gente também fala sobre inversão do fluxo migratório ou migração de retorno. São pessoas que vieram do Nordeste para o Sudeste e depois agora retornam para o Nordeste, ou descendentes dessas pessoas nordestinas que se instalaram, né, no Sudeste e agora voltam para a sua região natal, tá? Lá no Nordeste, porque o Nordeste apresenta agora condições de desenvolvimento. Isso está atrelado às fontes renováveis, que são mais disponíveis lá, melhor disponibilizadas lá, né, por causa da geografia, de maneira em geral. Está atrelado também ao fluxo de indústrias que vão para essa região, porque estão interessadas justamente nessas fontes renováveis disponíveis lá. E como essas indústrias vão para essa região, normalmente elas também vão levar cargos, né? Vão levar vagas de emprego. Então, muitas pessoas vão nessa direção dos empregos, sabendo que lá tem uma probabilidade maior deles conseguirem renda e, conseguindo renda, também conseguir uma melhor qualidade de vida. Bom, já é noite e foi agora que eu terminei de editar esse vídeo e como eu esqueci de fazer o encerramento, farei agora. Muito obrigado pela atenção de todo mundo que ficou até aqui. Relembrando para você deixar aquele like, aquela esmolinha, se puder se inscrever e também passar esse vídeo adiante para quem precisa dessas informações aí, para fazer uma prova ou para quem tem curiosidade, eu fico muito agradecido. Uma boa noite para todo mundo. Valeu!